Então, imagine que você ligou a máquina agora. O que acontece? Acendeu a lâmpada, tá? Vamos usar a questão da lâmpada, tá? A questão da resistência na máquina que usa película é o mesmo princípio. E tudo que eu estou falando aqui acontece em décimos de segundo, mas eu vou te explicar passo a passo. Se você entender isso, você nunca mais vai ter dificuldade em resolver problemas no fusor. Códigos de erro do fusor, identificar a lâmpada, termistor, medir, você nunca mais vai ter essa dificuldade. Você ligou a máquina, a placa lógica da máquina manda um sinal para o fusor. Primeira coisa, né? Primeira coisa de tudo. A máquina vai identificar se todas as tampas estão fechadas, por questão de segurança. Todas as portas, senão ela vai dar lá, tampa frontal aberta, gaveta, ela dá gaveta sem papel, ela vai rodar do mesmo jeito. Vai dar tampa traseira aberta, entendeu? Se tiver alguma tampa aberta, ela não aciona. Estão todas as tampas fechadas, tá? Todas as tampas fechadas, daí acende a lâmpada. No momento em que acende a lâmpada, os termistores aqui começam a fazer a leitura de temperatura. Só que os termistores não trabalham com graus, eles não são termômetros, entendeu? Eles são sensores baseados em resistência. Todo termistor funciona como? Ele tem uma alta resistência, conforme é fornecido calor para ele, conforme ele vai recebendo calor, eles vão baixando a resistência. E esses termistores aqui, lembra lá no bloco primário que a gente falou do que tem termistor no bloco primário? Quem estava lá nas aulas de bloco primário lembra, né? Que eu falei de termistores. Daí tem lá o NPC e o PTC, que é o negativo e o positivo. É outra história, tá? Termistores de fonte é outra situação. Mas os termistores aqui de difusor, eles sempre trabalham assim. Todo termistor, difusor de impressora trabalha assim. Eles têm uma resistência alta e conforme você vai fornecendo calor, eles vão baixando a resistência. E eles são tão sensíveis que você pode fazer a medição deles aqui com um multímetro. Eu já mostrei isso, tem aula disso, tá? Você coloca o multímetro e encosta o dedo assim em cima do termistor, ele já vai baixando a resistência dele. Daí você pega, sopra ele em cima assim, ele já começa a esfriar e ele já sobe a resistência dele. Ele é super sensível ao termistor, tá? Então você imagine a máquina ligou, vai aquecendo, o termistor tem uma resistência alta, no caso da Brother ele tem 2 termistores, tá? O central aqui, que é o termistor R, que é o Red, né? Ele tem em torno aí de 1200K, mais ou menos, né? 1.2 mega ohms de resistência. E o termistor lateral aqui, que é o termistor W, né? W de white, que é o conector branco. Ele tem em torno de aproximadamente 600K. Então, em torno de 600K o lateral, em torno de 1200K o central. Não pode inverter, não pode fazer adaptação, é tudo loteria, tá? O pessoal faz umas loucuras dessa aí, eu não recomendo. Coloca os dois certinho aqui, que você não vai ter problema. Linha da Samsung, trabalha diferente, né? Outras máquinas, Lexmark tem um termistor só. A Brother, a maioria delas tem 2, inclusive as coloridas. Acendeu a lâmpada, começa a baixar a resistência dele, porque ele não trabalha com graus, ele trabalha com resistência. E conforme vai baixando a resistência, os conectores deles estão sempre ligados na placa lógica, sempre. Aí você fala, ah não, mas o da Brother tá ligado numa plaquinha ali do lado, né? Ele tá ligado numa plaquinha e essa plaquinha vai para a placa lógica, entendeu? O termistor nunca tá ligado na fonte, a comunicação dele é sempre com a placa lógica. Daí ele vai mandando um sinal para a placa lógica. Na placa lógica, existe um software que já vem de fábrica, você não altera, você não mexe isso é coisa já de fábrica, que a gente não tem acesso, chama software proprietário, né? Já vem configurado de fábrica, ele tem lá um valor de resistência que é convertido em temperatura. Por exemplo, vamos pegar o central aqui, ele está em 1200K. Começa a esquentar aqui, ele vai baixando para 1100, 1900, 800. Quando chegar lá, aproximadamente em torno de, por exemplo, tá? Talvez não seja exatamente essa, só para efeito didático nosso aqui. A resistência do central aqui, do R aqui, lá na placa lógica chegou em 700K. Quando chega em 700K, a máquina já tem lá no chipset dela, lá no software proprietário dela, memorizado, que 700K equivale a 180 graus, porque é o valor médio de temperatura que chega uma lâmpada dessa aqui, em torno de 180 graus. Quando chega em 180 graus, a lâmpada, lá na memória da máquina, na placa lógica, ele pensa assim, bom, já deu a temperatura. Entendeu? Ele já tem memorizado isso. E daí, imediatamente, vai acompanhando a linha de raciocínio, imediatamente ele manda um sinal para o fotoacoplador,
tá? Ele manda um sinal pela placa lógica que está vindo aqui, ele manda um sinal para a fonte aqui, para o fotoacoplador, que ele está desabilitado, né? Então ele ativa o fotodiodo e manda um sinal dizendo, ó, corta porque já deu a temperatura. E daí o fotoacoplador corta o sinal de alimentação do tri aqui da fonte. Ele corta esse sinal que ele está polarizando, né? Ele está polarizando o gate do tri aqui, uma das pernas do tri aqui, que é o gate. Ele está polarizando esse, ele corta. Ele corta o sinal do gate. A partir do momento que ele corta o sinal do gate no tri aqui, está exatamente do lado aqui, o conector da lâmpada, ele desliga. Tá? Então tudo isso acontece instantaneamente. Aí o que acontece? A lâmpada aqui no fusor apaga. Tá? A lâmpada aqui no fusor apaga. Aí o que acontece? Tá rodando a máquina, o cliente está mandando impressão, passando papel, a tendência é fazer o quê? A temperatura baixar. Mas não pode baixar a temperatura. Se baixar a temperatura, vai começar a ter problema no fusor, no papel, na impressão, você vai passar a mão, o usuário vai passar a mão, vai soltar o toner na mão. Começa a baixar a temperatura, que vai acontecer com o termistor, lembra? A resistência do termistor vai subir. Ele vai subir, porque baixa a temperatura, a resistência sobe. Daí, isso aqui está conectado na placa lógica, ele informa lá, daí estava lá em 700K, chegou em 900K. Daí, o que o fusor, lá a informação lá na placa lógica lá, ele fala, opa, a resistência aumentou. Se a resistência aumentou, quer dizer que a temperatura baixou. Não pode baixar a temperatura. Aí a placa lógica manda um sinal para o MOC aqui, o fotoacoplador manda um pulso no gate do TRIAC e o TRIAC liga a lâmpada. E fica esse trabalho, a lâmpada acende, apaga, que é o que você olha. Eu já mostrei também isso em aulas nossas, em vídeos aqui, né? Com a tampa aberta, né? Tapeei a tampa e fiquei mostrando, ó. Quando liga a máquina, nunca pode já ligar a máquina e já acender a lâmpada. Se você liga a máquina e já acende a lâmpada instantaneamente, tem alguma coisa errada, ele não está fazendo o controle correto, leva alguns segundos. Aí a lâmpada acende, tem máquina que varia ali de 15, se a máquina está fria, né? Considera a máquina fria, gelada. Média ali de 15 a 20 segundos ele já aqueceu, tem que apagar. Aí leva ali uns 2, 3 segundos, acende de novo, daí apaga de novo. Daí acende de novo, apaga de novo, tá? Então, esse é o conceito importantíssimo de você entender. Esse é feito o controle do fusor e ele está aqui no bloco de controle, tá? É o único componente da fonte que é alimentado direto pela entrada, é a lâmpada do fusor, é o único.